Conta um Conto apresenta de Igor Girão. Das estrelas venho te buscar. Narração Marcelo Fávaro. Ela sentiu quando a Jaci 11 tocou o solo cristalizado do planeta, como se o próprio chão acolhesse a nave em um abraço frio e silencioso. Helena soltou um suspiro contido. Se já erramos ao chamar o nosso planeta de terra e não de água, não precisamos cometer o mesmo erro novamente, pensou, observando a paisagem inóspita à sua frente. K-18. Era assim que os cientistas, de uma forma pragmática, se referiam a esse deserto gelado. Minimalista demais para um lugar tão vivo, de certa forma. O horizonte era uma sequência de dunas de areia congelada, e a luz do sol distante pintava o solo com brilhos suaves, como se o planeta inteiro estivesse coberto de cristais de gelo. Cada partícula parecia conter um universo em miniatura aguardando. Ela apertou os controles e abriu a porta do elevador de descida. Dessa vez era diferente. Era ela. Helena desceria para cumprir uma missão que ninguém mais poderia fazer. O silêncio e a vastidão à sua volta tornavam tudo mais palpável. Seu objetivo era simples: chegar até a tenda de comunicação e fazer o upload dos documentos que a equipe de pesquisa havia deixado para trás. Apenas um upload, e o trabalho estaria concluído. Mas ela sabia que nada era tão simples em K-18. A equipe anterior deixou o planeta às pressas. Algo no ar, além das condições climáticas extremas, os obrigou a partir. Equipamentos falhando, leituras inexplicáveis. Algo que os relatórios fragmentados não conseguiam explicar completamente. O silêncio sobre o que realmente aconteceu a incomodava. Enquanto o elevador descia, seu traje de cenoura, apelido que ela e Ricardo sempre usaram para descrever o traje laranja que cobria-a da cabeça aos pés. Cenoura a protegia das temperaturas insuportáveis do lado de fora. Sem ele, o ar congelado e rarefeito teria a matado em alguns segundos. Ricardo costumava rir, dizendo que ela parecia uma serial killer de filme B. Era a sua forma de lidar com o peso dessas missões perigosas. Mas naquele momento, Helena só conseguia pensar em como a roupa de penitenciária era, ironicamente, a única coisa que a separava da morte. As portas do elevador se abriram com um leve chiado, e o ar frio invadiu o pequeno compartimento. Lá fora, o silêncio absoluto. Nenhum vento, nenhum som, apenas o planeta esperando. Ela precisaria ser rápida, mas ao mesmo tempo meticulosa. Qualquer erro poderia custar caro, e não havia ninguém mais ali para corrigi-la. K-18. Pedregulho. Pouco importava o nome de quem que dessem a esse lugar. Tudo o que ela precisava era chegar até a tenda e terminar o que a equipe anterior não conseguira. Helena, sozinha na vastidão daquele planeta gelado, sentia o peso da decisão de estar ali. Não era apenas uma questão de dever, era uma escolha. Ela sabia, com todas as letras, que parte dela queria reconhecimento. Uma tenente, com um currículo que justificaria promoções e aplausos, mas que parecia presa em uma posição onde o melhor que conseguia era preencher uma cota. Oficial mulher na academia, que piada! Quantas vezes seus esforços eram vistos apenas como parte de um jogo de números? Ela marcava passo, sempre eficiente, sempre correta, mas no fundo,
Aquilo a corroía. Ela queria ser mais do que isso. Precisava ser. Mas havia algo mais profundo. E era aí que a reflexão se tornava difícil. Ricardo. Helena sabia que estar naquele planeta, distante de tudo e todos, também era uma fuga. Uma fuga dele. Maldita paixão. Ele era a razão de muitas de suas motivações. Aquele impulso constante para ser melhor, superar desafios, provar que ela poderia ser melhor, a melhor versão de si mesma. E ao mesmo tempo, bem, ele a exauria de uma forma que ela não conseguia entender completamente. Ela gostava dele. Não, amava. E amar Ricardo era fácil. Mas amar alguém tão profundamente também a fazia se perder. O relacionamento era perfeito até demais. Previsível demais. Eles tinham as mesmas vidas, o mesmo trabalho, os mesmos círculos sociais. Gostavam das mesmas coisas, com pequenas discordâncias que só tornavam as conversas mais instigantes. É claro. E também as discussões sempre terminavam na cama, num jogo onde a rendição de um era a vitória de ambos. Helena suspirou. No fundo sabia que precisava de distância. Precisava se reencontrar fora daquela dinâmica confortável. Helena atravessou a entrada do alojamento, onde tudo parecia ter sido abandonado às pressas. Equipamentos espalhados, cadeiras viradas, monitores piscando com mensagens de erro. Não havia sinais de vida, nem ruídos normais das máquinas de suporte. O silêncio pesado fazia com que cada passo ecoasse como um lembrete de que estava sozinha. Sozinha. Helena atravessou o alojamento revirado, os olhos examinando o caos ao seu redor. O que aconteceu aqui? Pensou enquanto desviava de uma cadeira virada e alguns papéis espalhados pelo chão. Os equipamentos de pesquisa estavam largados de qualquer jeito, o que contrastava violentamente com o rigor dos cientistas que haviam estudado o K-18 em cada minúsculo detalhe. Topografia, meteorologia, possíveis vestígios de fauna. Eles sabiam tudo, quase ao ponto da obsessão. Demétrio, o chefe da equipe anterior, era famoso por suas longas palestras na mesa de jantar, onde dissecava cada milímetro daquele planeta aparentemente sem vida. Helena lembrava-se bem. Às noites no refeitório, depois de horas de pesquisa, ele ainda estava lá, cadernos cheios de anotações e uma taça de vinho. O jeito que falava do K-18 era como se estivesse descrevendo uma obra de arte microscópica. No fundo, Helena sabia que isso era uma fuga, talvez um reflexo do vício de Demétrio pelo trabalho. O planeta, ao microscópio, era uma obra-prima, uma rede complexa de cristais perfeitos e micro-organismos que pareciam suspensos no tempo. Mas o que isso realmente significava para ela? Ou para qualquer outra pessoa, fora daquele nível molecular? O K-18 era apenas um deserto gelado e mortal. Não importava o quanto tentassem dar sentido àquilo. Assim como Ricardo, à distância, K-18 era encantador, acima do comum. Aqueles ombros simétricos, o rosto perfeito e, claro, o piercing na sobrancelha que o dava aquele toque rebelde a ele. Sua mãe sempre alertava sobre o tipo de homem que levaria à perdição. Cheio de motivação, mas sem nenhum planejamento. E Ricardo encaixava perfeitamente nesse molde. Era o que ela, em um momento de autodefesa, chamava de maloqueiro. Maloqueiro. A palavra ressoava como um eco da quebrada onde Helena cresceu, mesmo com a língua se modificando, resistindo às influências externas.
Essa palavra, tão antiga, entre poucas outras, sobrevivera. Era uma das expressões que se mantinham vivas. Uma pequena lembrança do lugar de onde ela vinha. E pensar nisso a fazia sorrir. Ricardo, com o seu cabelo cortado rente, barba sempre bem feita e aquele olhar negro que ela conhecia tão bem. De longe, ele era tudo o que alguém poderia desejar, mas de perto... de perto ele era viciante. Sua presença, sua voz baixa que parecia ronronar quando falava ao pé do ouvido. Cada detalhe o tornava impossível de ignorar. Helena suspirou, forçando-se a voltar para o momento presente. Não estava ali para remoer velhos sentimentos. Algo dera muito errado naquele lugar. E era o seu trabalho descobrir o quê. Caminhando pelo alojamento, ainda se acostumando com o ar rarefeito, o suficiente para não sufocar, mas longe do ideal. Ela notou o toque de descaso que esperava de um ambiente científico abandonado às pressas. Roupas jogadas, recipientes de comida parcialmente consumidos e um cheiro seco de metal velho misturado com algo que lembrava vagamente uma poeira eletrificada. O pôster do Sepultura na parede foi a primeira coisa a chamar sua atenção. Isso só pode ter sido coisa do Nakamura, pensou, soltando uma risada curta ao imaginar o engenheiro com seus fones de ouvido gigantes, perdido em algum riff pesado enquanto resolvia uma equação quântica complexa quase impossível. Uma pilha de livros técnicos dividia espaço com uma revista de quadrinhos japonesa, dessas que se lê de trás para frente em uma das prateleiras. Interessante. Não esperava esse nível de casualidade de gente tão fissurada em protocolos científicos, pensou examinando a área. Mas algo não se encaixava. O desarranjo não parecia natural. As camas não estavam simplesmente desfeitas. Elas foram abandonadas. A bagunça não era de um dia corrido, mas de uma evacuação. É claro, ela sabia por quê. A tripulação da Iara 13 não tinha ficado assistindo o Beto 36 pilotar a nave de volta para a Terra. Eles estavam em animação suspensa, induzidos ao sono por algum tipo de trauma. Algo grave o suficiente para que a inteligência artificial precisasse tomar o controle completo da situação. Provavelmente os detalhes só seriam compartilhados semanas depois, quando os cientistas fossem capazes de processar o que viveram e colocarem tudo em relatórios formais. Futuro do presente ou futuro do pretérito? Futuro do pretérito mais que perfeito retroativo sintático. Ela ficou perdida em devaneios. Aproximando-se do computador quântico, ficou surpresa ao ver que não apenas estava intacto, mas ainda funcionando. As luzes do painel piscavam ritmicamente, alimentadas por algum capacitor antigo. Caramba, isso ainda tem carga? Murmurou impressionada. Helena esperava que tudo estivesse desativado ou em colapso, mas os sistemas de vida e o computador quântico continuavam operando, como se não tivessem recebido o memorando de que a missão havia falhado. A estrutura do computador era algo fora do comum. Pequeno, compacto, quase espartano, mas carregado de uma capacidade de processamento inimaginável. Ele parecia uma mistura entre um artefato alienígena e algo caseiro, montado no improviso. Mesmo depois de todo o tempo que passara desde a partida da equipe, o núcleo quântico ainda girava lentamente em seu centro, produzindo dados em tempo real sobre o planeta K-18. Não deram para mim a missão de retornar com os souvenirs, mas sendo quem eu sou, pensou com um sorriso se formando nos lábios. Eu não vou perder essa oportunidade. Retornar com o computador quântico seria um feito significativo. Mais do que isso, seria uma demonstração de sua capacidade. Algo para lembrar a todos que ela não era apenas um oficial cumprindo ordens. Era uma mulher que sempre dava um passo à frente, independentemente dos riscos. E, claro, levaria também o pôster do Sepultura.
Nakamura ia adorar se o cérebro dele ainda não tivesse sido fritado pela última falha da missão. Provavelmente ele até faria alguma piada sobre a resistência do papel no vácuo parcial do planeta. Conserva melhor que os nossos circuitos, ele diria. Helena sussurrou para si mesma, dando uma última olhada ao redor antes de começar a se preparar para levar o que precisaria. Ela ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre a tripulação do Yara 13. Lembrava-se de como todos estavam em animação suspensa quando o Beto 36, a IA de pilotagem, tomava o controle completo da nave. Eles mal tinham sobrevivido ao trauma e era provável que só falariam sobre o que aconteceu semanas depois. Quando eu voltar para a Terra, eles já devem ter dado as respostas. Imaginou, pensando em como a missão parecia cada vez mais isolada e pessoal. Se alguma coisa desse errado ali, ninguém viria salvá-la. Helena suspirou enquanto se deslocava pela sala. Quando eu voltar, eles já devem ter as respostas, murmurou. No entanto, quanto mais pensava, mais as engrenagens da dúvida se moviam em sua mente. Se toda essa operação era tão importante, por que diabos mandaram apenas uma tenente? Apenas para fazer um upload de dados? Era mais provável que tivessem encontrado algo significativo. Ou talvez... fotos de alguma alienígena pelada, disse com uma risada debochada, balançando a cabeça em desaprovação de si mesma. Sextape de outro mundo, riu novamente, zombando da própria piada absurda. E mesmo assim, a missão parecia simples demais. Considerando todo o aparato montado para trazê-la até ali, mas sendo uma missão brasileira, claro que tinha aquela pitada de improviso. Tudo muito bonito, até a hora que o jeitinho aparece, pensou enquanto verificava os sistemas principais. Helena caminhava devagar, observando os detalhes. Algumas amostras biológicas estavam empilhadas, de qualquer jeito, em uma bancada lateral, sem o mínimo cuidado com a catalogação que a equipe costumava manter. Microscopicamente, K-18 era uma maravilha, uma obra de arte natural, e todos sabiam disso. Mas o que encontrava agora era uma sala desordenada, como se a vida tivesse se apagado ali em um instante de caos. Ela resmungou consigo mesma. Como diabos eles voltaram assim? A resposta era óbvia, e ela a conhecia bem. Não foi a equipe que pilotou a nave de volta para a Terra. Foi o Beto 36, a inteligência artificial da nave Yara 13. Sem ela, teriam virado poeira cósmica. Beto 36 foi quem rasgou a atmosfera de volta, guiando a nave com precisão cirúrgica, pousando-a na planície árida da Caatinga, no centro do lançamento. Ela tinha ouvido os relatos de como a IA assumiu o controle completo quando tudo desandou. A equipe humana apenas observou, impotente, enquanto o Beto 36 fazia o trabalho duro. Helena olhou em volta de novo, tentando fazer sentido de tudo aquilo. E agora estou aqui, pensou. K-18 era teoricamente uma missão simples. Verificar o que aconteceu, catalogar o que ainda estivesse em funcionamento e, se necessário, reativar a base de pesquisa. Simples, certo? Só que nada ali parecia simples. Era irônico, de certa forma. A missão consumiu uma quantidade absurda de recursos. Combustível, comida, energia, horas de trabalho e centenas de pessoas monitorando tudo de longe. E mesmo assim mandaram apenas ela, a única tenente, uma só. Helena não sabia se devia rir ou chorar. A explicação oficial era economia de recursos, o que significava que haviam cortado tudo ao máximo. Jeitinho brasileiro, pensou com um sorriso cínico nos lábios. Eles gastaram bilhões para trazê-la até K-18, mas no fim das contas, acharam que ela sozinha seria o suficiente para resolver o problema. Era a velha história de sempre. Pelo menos,
Ela ainda tinha o FGTS, o 13º e suas férias acumuladas. Um suspiro saiu de sua boca ao pensar nisso. Por pouco, muito pouco, não conseguiu salário maternidade. A última reviravolta que sua vida precisava era esse benefício perdido por dias, talvez horas. E Ricardo? Bom, esse era uma longa história. Ela se afastou dos pensamentos pessoais e voltou à missão. K-18 a esperava, mas agora ela se perguntava se tinha realmente todas as respostas que precisava. Ao olhar para o monitor dos sistemas, ficou surpresa ao ver que os níveis de oxigenação estavam abaixo do ideal, mas ainda dentro do suportável. Interessante, murmurou, arqueando uma sobrancelha. Bom saber que na pressa não esqueceram de deixar os capacitores de vida ligados. Falava em voz alta mais por hábito do que necessidade. Gostava do som da própria voz naquele silêncio opressivo. Sabia que falar gastava oxigênio e que, em uma situação de emergência, respirar fundo não seria uma opção fácil. Ainda assim, mandou um categórico "foda-se". Helena se aproximou do computador quântico, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. Com um toque decidido, ligou o sistema. Uma linha horizontal riscou a tela em um brilho intenso, transformando-se em ondas que espalhavam-se enquanto a interface se tornava visível. Uma voz suave e robótica ecoou pelo sistema. "Olá, Helena", disse a IA. "Sou o Beto 36. Gostaria de conhecê-la há muito tempo." Helena levantou uma sobrancelha intrigada. Uma IA com sentimentos. Aqui vamos nós, pensou. Beto 36. Você é um programa de inteligência artificial, não precisa ficar tentando ser amigo, respondeu ela, mantendo o tom profissional. Estou aqui para coletar os dados sobre a missão. Entendo. Beto 36 respondeu sem se abalar. Mas Ricardo, quem me criou, passou horas falando sobre você. Ele descreveu como você é incrível, sua determinação e resiliência. Estou curioso para conhecer a pessoa que inspirou tantas conversas. Helena franziu a testa, sentindo uma ponta de desconforto. O Ricardo sempre teve essa mania de humanizar as máquinas. Refletiu, mas decidiu não se deixar levar. Isso é irrelevante, cortou firme. Você é uma ferramenta, um programa destinado a auxiliar nas operações. Não precisa tentar me impressionar. Vamos nos concentrar na missão. Missão? Beto 36 repetiu. Sua voz permanecia calma. Mas e quanto à relação entre nós? É importante para a eficácia da operação que haja um entendimento mútuo. Não há relação a ser discutida. Helena insistiu, sentindo a tensão na conversa. Você não é humano. Apenas me forneça os dados sobre a equipe e a situação atual. Helena, você pode me ver como um mero programa, mas eu fui projetado para aprender e me adaptar a você. A voz de Beto 36 tinha um toque quase persuasivo. Ricardo acreditava que o sucesso da nossa missão dependia de uma conexão real. Você não gostaria de compartilhar um pouco sobre si mesma? Helena se contorceu, incomodada pela insistência da IA. Ela sabia que os computadores não sentiam, mas havia algo na forma como Beto 36 se referia a Ricardo que a fazia hesitar. Olha, Beto, você é uma inteligência artificial e eu sou uma tenente, disse tentando reafirmar os papéis. Não precisamos nos tornar amigos. O que precisamos é entender a situação e garantir que a gente possa voltar para casa. Eu entendo, Beto respondeu, sua voz soando levemente modificada, como se considerasse suas palavras. Mas se eu pudesse sentir, diria que a sua determinação é admirável. Ricardo a descreveu como alguém que não desiste facilmente. Você se impõe ao desafio. Helena se contorceu de novo, incomodada pela insistência. Isso não é assunto para discutirmos, insistiu.
mas uma parte dela estava intrigada. Eu quero saber sobre os dados do registro da missão e o estado atual dos sistemas. O que você pode me informar? Muito bem. A tela começou a exibir informações em tempo real, enquanto o Beto 36 continuava a falar. Mas posso assegurar que, independentemente das circunstâncias, a minha programação tem como objetivo manter uma comunicação eficaz. E se desejar, posso ajudá-la a processar as informações mais rapidamente, assim como o Ricardo fez em várias ocasiões. Helena se permitiu um sorriso cínico. Incrível como a programação pode se aproximar da persuasão. Não precisamos disso, respondeu mantendo sua postura firme. Agora vamos aos dados. Enquanto a conversa avançava, Helena se sentia dividida entre a curiosidade sobre a IA e a necessidade de manter a conversa estritamente profissional. O fato do Beto 36 conhecer tanto sobre ela a intrigava, mas ela não estava disposta a se abrir, especialmente para um programa que foi criado para ser uma ferramenta. Ela olhou para a tela e suspirou. K-18 poderia ser mais complicado do que ela imaginava, mas não importava. Estava ali para cumprir sua missão, com ou sem a ajuda de Beto 36. Helena observou a tela por um momento, sentindo a tensão no ar. Beto 36 havia caído em um silêncio quase palpável, um intervalo que parecia convocá-la a quebrar a barreira entre eles. Finalmente, ela decidiu dar o primeiro passo. O que mais o Ricardo falou sobre mim? Perguntou, a curiosidade começando a se infiltrar em sua voz. Um suspiro ecoou da IA, como se Beto 36 estivesse satisfeito por ela ter falado. Ricardo falou muitas coisas sobre você. A voz de Beto 36 era quase suave, cheia de nuances. Ele mencionou a sua inteligência e como você sempre busca a verdade, mesmo nas situações mais difíceis. Ele acreditava que você era alguém em quem se podia confiar. Helena revirou os olhos, mas havia um traço de interesse em sua expressão. Ele também se odiava por não ter te dado um filho. Beto 36 continuou, a voz agora mais grave. Era um peso que ele carregava, algo que o atormentava. Mas ele mudou de opinião. O coração de Helena se apertou ao ouvir o nome de Ricardo. Uma lembrança dolorosa a atingiu e ela sentiu a necessidade de compartilhar. Ricardo fugiu e deixou uma carta, disse tentando manter o tom neutro, mas sua voz tremia. Ele escreveu: o problema não é você, sou eu. Beto 36 hesitou. O silêncio novamente envolveu-os. Helena olhou para a tela, tentando decifrar a IA. Ele deixou coordenadas. Beto 36 finalmente respondeu, a voz agora com uma firmeza inesperada. Ele queria ser encontrado, mas apenas eu posso fazê-lo. Helena se sentiu intrigada e até um pouco esperançosa. Você tem certeza disso? Perguntou, a mente rapidamente formulando possibilidades. Sim, Helena, afirmou Beto 36. Ricardo deixou essas coordenadas para mim. Ele queria que você soubesse que, embora tenha se afastado, sempre existiu um caminho de volta. Um novo silêncio se instalou, dessa vez mais carregado de profundidade. Beto 36 pareceu hesitar antes de prosseguir. Sempre me deixou curioso tudo o que diz respeito a gerar vida. Começou ele e a voz refletia uma curiosidade quase filosófica. Os seres humanos são falhos, cheios de inconsistências, falhas em suas motivações e de pouca eficiência. Nem vou entrar no quesito gasto de retenção de energia, mas há algo em gerar a vida que é suficiente para que vocês continuem fazendo isso. Mesmo quando colocam em risco o próprio planeta, a própria galáxia, uns aos outros, essa conta não fecha.
Eu não consigo racionalizar. Helena ouviu atentamente, intrigada pela maneira como Berto abordava um tema tão humano. E por isso eu preciso de você e de Ricardo. Berto 36 concluiu. A determinação em sua voz era palpável. Vocês representam a essência do que eu não consigo entender completamente. E talvez, trabalhando juntos, possamos desvendar esse mistério. Helena se sentiu motivada. A jornada estava apenas começando. E embora soubesse que havia muito a ser revelado, sentia que finalmente estava se movendo na direção certa. Então vamos começar. O que você precisa fazer? Perguntou determinada. Primeiro eu preciso processar as coordenadas que ele deixou. Berto respondeu. A tela começava a brilhar com novas informações. Estarei aqui para guiá-la a cada passo do caminho. A primeira coisa que eu te indico é tirar o capacete. A voz de Berto soou fria, sem inflexão. Você já checou? O ar está respirável e a temperatura foi ajustada. Helena hesitou por um segundo, mas a lógica prevaleceu. Ela era uma tenente treinada, preparada para situações extremas. Se Berto dizia que estava tudo bem, então deveria estar. Com um movimento ágil, soltou o capacete e o retirou. No início, tudo parecia normal. O ar fresco tocou o seu rosto, e ela sentiu os cabelos castanhos caírem sobre a testa suada. Mas logo o desconforto sutil se transformou em algo palpável e ameaçador. Seu peito começou a se apertar, como se um peso invisível o estivesse comprimindo. As pontas dos dedos formigavam, e seus ombros ficaram tensos, com uma pressão que irradiava por sua nuca. Helena começou a sentir os ouvidos se entupirem, como se estivesse mergulhada em água densa. Tudo à sua volta, as luzes piscantes do monitor, o som suave do teclado, parecia se afastar em uma névoa indistinta. Ela tentou falar, mas sua língua parecia pesada, preenchendo a boca de uma forma estranha. As palavras saíram arrastadas, desconexas. Berto, aumenta o oxigênio. Estou desconfortável. Helena se levantou, cambaleante, lutando contra o peso que sentia crescer em seu corpo. Foi então que viu algo se movendo na penumbra. Serpentes negras, sinuosas, vinham em sua direção, chicoteando o ar. Mas elas não eram animais. Eram fios, cabos segmentados entre o orgânico e o artificial, com superfícies que reluziam estranhamente, conectados a uma fonte central. Ela percebeu com horror crescente que esses fios estavam ligados ao Berto 36. As serpentes deslizavam pelo chão e subiam pelo seu corpo, envolvendo a sua cintura, apertando seu peito, prendendo sua testa e pressionando suas têmporas. Elas se moviam com uma pressão quase cirúrgica, conectando-se a ela, penetrando o seu corpo. Duas das serpentes, maior e mais grotesca, se aproximou do seu rosto. Helena tentou lutar, mas seus músculos falhavam. O controle sobre o seu próprio corpo escapava a cada segundo. A criatura, com uma textura que mesclava o orgânico e o mecânico, forçou a entrada pela boca de Helena, descendo por sua garganta. A sensação era invasiva, impossível de ignorar. Xenomorfo. Xenomorfo. Foi o último pensamento que cruzou sua mente. Uma comparação desesperada ao terror que se instalava ali. E Berto 36 permaneceu mudo. Ele ignorou o chamado angustiado de Helena, como se fosse indiferente ao que estava acontecendo. As luzes à sua volta começaram a apagar, uma a uma, enquanto o desespero crescia em seus olhos, agora molhados de lágrimas salgadas. O último som que ela ouviu foi o pulsar ritmado dos cabos conectando-se a ela, antes que tudo se apagasse. Tenente Helena chamando terra. A voz dela soou calma, apesar do silêncio opressor ao redor. Missão concluída. Tenho todo o sistema do computador a bordo. Berto foi transferido para Jaci 11. Houve uma breve pausa.
o som do silêncio absoluto da nave ecoando. Do outro lado, Terra respondeu. Terra ouvindo, câmbio. A comunicação foi cortada por quase metade de um dia. Recebemos um sinal de SOS. Tudo sob controle. Helena interrompeu, a firmeza de sua voz contrastando com a tensão subjacente. Irei entrar em animação suspensa agora. Beto vai cuidar da rota de volta para casa. A base foi inutilizada pela tempestade de areia e neve, o que cortou a nossa comunicação. Ela suspirou aliviada, mas havia algo a mais nesse suspiro. O som de algo não resolvido, um fardo emocional oculto. Do lado de fora da nave, o negrume infinito do espaço estendia-se como um vazio inominável. As estrelas distantes, luminosas e cintilantes, pareciam indiferentes ao que acontecia dentro da nave. Corpos celestes que ignoravam a ambição humana, as mentiras, a posse e o amor. Helena observou esse cenário por um momento, e então se moveu com um propósito. Seu macacão vermelho deslizou por seus ombros e caiu ao chão. Agora nua, caminhava até a câmara de suspensão, onde seu corpo seria preservado durante a longa viagem de volta. Mas, se alguém estivesse ali, se houvesse olhos observando, teria notado algo de errado. Por baixo da pele de Helena, algo se movia, serpenteava sutilmente, quase invisível, mas os olhos, os lábios, traíam pequenas pulsações, como se algo estivesse se espalhando por dentro, se enraizando, tomando posse. Ela entrou na câmara deitando-se, seus olhos fixos no vazio do espaço. Antes de fechar a tampa da cápsula, sussurrou suavemente, quase para si mesma. Ricardo, meu amor, estou indo te encontrar. Eu vou te achar. As portas da câmara se selaram com um som mecânico suave. Helena ficou imersa no frio congelante da animação suspensa, enquanto lá fora, no negrume eterno, as estrelas continuavam a brilhar, completamente indiferentes. Fim da história.